quase 800 dias. Esse é o tempo que dura a invasão da Rússia na Ucrânia. Uma invasão que os planejadores russos pensaram que seria um curto passeio no parque. Porém, não é um passeio. E as últimas notícias, com russos recuperando a iniciativa de um lado e ucranianos recebendo uma maciça injeção de apoio do outro lado, mostram que a guerra não irá acabar tão cedo. Em 24 de abril de 2024, Biden assinou um pacote de 61 bilhões de dólares para a Ucrânia. Isto pôs fim a uma longa saga em que a Câmara dos Representantes, especificamente o seu presidente Mike Johnson, suspendeu a votação de outro pacote de ajuda, colocando em dúvida a defesa da independência ucraniana. Depois de mais de 2 anos de guerra com o lado russo na iniciativa, este é um dos momentos de maior apoio à Ucrânia. A aprovação do pacote enfureceu o Kremlin, e isto não deveria ser surpresa, uma vez que o pacote vale 2/3 do orçamento anual de defesa da Rússia. O que significa o pacote para ambos os lados, tanto na perspectiva da linha da frente, quanto na do conflito global entre as superpotências? Vamos descobrir. Esta decisão tornará os Estados Unidos da América mais ricos, arruinará ainda mais a Ucrânia e resultará na morte de ainda mais ucranianos, por culpa do regime de Kiev, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, sobre o pacote de ajuda americano. Dmitry Medvedev, por sua vez, aproveitou a oportunidade para desejar que os americanos mergulhem na guerra civil o mais rápido possível. O presidente americano assinou o pacote em 24 de abril, um dia depois de ter sido votado no Senado de maioria democrata. Mas, lembre-se, a batalha de mais de 6 meses para aprovar outro pacote de ajuda estava em outro lugar. O gargalo era a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos. Muitos da direita americana se opuseram ao pacote anterior, incluindo o presidente Mike Johnson, que atrasou a votação. Os republicanos, especialmente os trumpistas, vincularam a questão da Ucrânia à política interna, incluindo a questão da fronteira sul do país. Em abril, porém, Johnson mudou de ideia drasticamente e colocou a proposta em votação, que foi aprovada por 311 votos a 112. Todos os congressistas democratas foram a favor, mas a divisão dos votos republicanos foi interessante. 101 congressistas republicanos votaram sim e 112 votaram não, mostrando uma divisão quase uniforme na direita. Ainda mais interessante é que Donald Trump aprovou a decisão, afirmando que a sobrevivência da Ucrânia é importante para os Estados Unidos. Surge a questão: o que mudou nas mentes de Johnson, Trump e de demais republicanos? Existem várias teorias. A primeira é o acesso a briefings ultra-secretos com a presença de Johnson. Como membro da Gangue dos Oito, um grupo de 8 líderes do Congresso, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos tem acesso à informação de alto nível. Eu realmente acredito nas informações e nos briefings que recebemos. Acredito que Xi, Putin e o Irã são realmente um eixo do mal, disse Johnson recentemente. Ele também conversou com o chefe da CIA, William Burns, que alertou mais de uma vez que, se a Ucrânia não receber um novo pacote dos Estados Unidos, poderá perder ainda este ano. A razão para a mudança de atitude de Johnson também pode ter sido estritamente pessoal. Quero estar do lado certo da história, teria dito Johnson a Michael McCaul, presidente do Comitê dos Negócios Estrangeiros. Johnson, ao comentar o desbloqueio da ajuda, disse que acha melhor enviar balas para a Ucrânia do que para jovens americanos, referindo-se também ao seu filho, que está ingressando na Academia Naval dos Estados Unidos. Mas a decisão também pode ter sido uma manobra política puramente pragmática. As eleições presidenciais aproximam-se e pode ter se avaliado que prolongar o impasse iria contra as intenções de voto em Trump, especialmente entre os indecisos. Quaisquer que tenham sido os motivos, a notícia foi recebida com grande alívio em Kiev. Estou grato a todos os nossos amigos nos Estados Unidos, bem como aos nossos parceiros em todo o mundo, que veem oportunidades e tarefas comuns da mesma forma que vemos na Ucrânia, disse Volodymyr Zelensky sobre as notícias vindas dos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, apelou a uma redução do tempo necessário para a transferência física da ajuda aprovada para a Ucrânia. O tempo entre as decisões políticas e os danos reais ao inimigo nas linhas de frente, entre a aprovação do pacote e o fortalecimento dos nossos guerreiros, deve ser o mais curto possível, disse ele. Na verdade, momentos depois de Joe Biden ter assinado a lei, o governo dos Estados Unidos anunciou um novo pacote de ajuda de 6 bilhões de dólares. De acordo com o comunicado de imprensa, 56 desses pacotes de ajuda foram emitidos desde agosto de 2021 até os dias de hoje. Segundo as informações, a Ucrânia receberá, entre outras coisas, mísseis de defesa aérea RIM-7 e AIM-9M, mísseis Stinger, munições HIMARS, obuses de 155 mm, veículos de combate Bradley, veículos MR-AP, Humvees, veículos de apoio logístico, mísseis antitanque e lançadores AT-4. A munição para o HIMARS deve incluir o ATACMS de longo alcance, que os americanos já vêm entregando secretamente à Ucrânia desde março, como parte de um pacote anterior de 300 milhões de dólares. E há pouco mais de uma semana, o ATACMS fez a sua primeira vítima. Os ucranianos dispararam contra a base russa de Jankoy, na Crimeia, em 17 de abril. Mais de 100 soldados russos foram mortos ou feridos no ataque a uma base a 165 quilômetros da linha de frente. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, confirmou que um número significativo de mísseis foi enviado para a Ucrânia, acrescentando que enviaremos mais. Lembremos que o alcance do ATACMS é de 300 km e a precisão de poucos metros. O site político informou que, junto com a ajuda, os americanos também consideram enviar 60 conselheiros militares para o auxílio logístico e de manutenção dos equipamentos e armamentos. A notícia atravessou o Atlântico e ganhou reforço. Em 23 de abril, durante uma visita a Varsóvia, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak anunciou o maior pacote de ajuda militar à Ucrânia até agora, de 500 milhões de libras. Incluirá 400 veículos, incluindo 160 Huskies, 162 blindados, 78 veículos off-road, 60 embarcações e 1.600 mísseis, incluindo os Storm Shadow. Defender a Ucrânia contra as ambições da Rússia é vital para a nossa segurança e para toda a Europa. Se Putin tiver sucesso nesta guerra de agressão, ele não irá parar na fronteira polonesa, disse Sunak. Acrescente-se a isto a chamada Iniciativa Checa, que, segundo o primeiro-ministro daquele país, deverá garantir nada menos que 1,5 milhão de projéteis de artilharia para a Ucrânia ainda este ano. Os checos estão intermediando o fornecimento de obuses 155 mm à Ucrânia a partir de países fornecedores, que optaram por permanecer anônimos, muito provavelmente incluindo aliados informais da Rússia dentro do grupo do BRICS, como Índia e África do Sul. Até agora, foram assegurados 500 mil de projéteis, financiados por países da União Europeia e pelo Canadá. Não esqueçamos que pacotes menos impressionantes, mas também importantes, estão sendo anunciados por países europeus, como informamos há um mês. Uma vez que o Bundestag aprovou um projeto de lei que autoriza a transferência de 7,6 bilhões de euros em ajuda militar ainda este ano. A França pretende gastar até 3 bilhões de euros e os Países Baixos 2 bilhões de euros no mesmo período. O Reino Unido já tinha feito o mesmo, anunciando um pacote de 2,9 bilhões de euros. Tudo isto eleva o total da ajuda militar prometida apenas pelos britânicos, franceses, alemães e neerlandeses para 15,5 bilhões de euros. Mas os estados menores não são menos ativos. Só em fevereiro, a ajuda militar dos países escandinavos alcançou 1,4 bilhão de dólares. A Noruega doou equipamentos no valor de 325 milhões e a Suécia 682 milhões. Porém, depois de o pacote dos Estados Unidos ter sido aprovado, alguns formadores de opinião americanos voltaram ao argumento de que a Europa não estava financiando o esforço de guerra ucraniano adequadamente. Como refutação, Celeste Wallander, a principal autoridade do Pentágono para a política da Ucrânia e da Rússia, disse ao New York Times que dos 60 bilhões de dólares, 48 irão para a indústria de defesa dos Estados Unidos, em 40 estados americanos diferentes. Além disso,
os delegados de Bruxelas em Washington, em resposta a esta acusação, afirmaram que a União Europeia como bloco e os países do bloco individualmente forneceram até agora 106 bilhões de dólares em ajuda financeira, militar e humanitária. Este montante não inclui os 54 bilhões de dólares adicionais prometidos em 1º de fevereiro, que vinham sendo barrados por Viktor Orbán da Hungria. No entanto, deixando de lado as fricções naturais dentro do campo pró-ucraniano, não podemos deixar de notar a renovada intensificação dos fundos que estão sendo investidos para conter o imperialismo russo. Os europeus estão tentando sair da sua paralisia, por isso, para efeitos imediatos, a postura da maior potência militar mundial, os Estados Unidos, continua absolutamente crucial. Assim, minutos depois de Joe Biden ter assinado o decreto, iniciou-se o processo de transferência imediata do equipamento militar para a Ucrânia diretamente dos arsenais do Exército dos Estados Unidos, tal como garantido pela fórmula PDA. A Europa simplesmente não dispõe de tais capacidades neste momento, e serão necessários muitos meses ou anos para alcançá-las. O aumento de transferência de equipamento ocidental para a Ucrânia ocorre após meses de crescente superioridade russa, que culminou em fevereiro, quando soldados russos tomaram Avdiivka, uma fortaleza ucraniana que tem sido defendida desde 2015. Agora, as tropas russas estão avançando sobre Chasiv Yar, a oeste de Bakhmut, uma importante cidade no topo de uma colina que poderia abrir a porta para os russos avançarem em centros urbanos importantes, como Kostiantynivka ou, mais importante ainda, Kramatorsk, onde está localizado um quartel-general ucraniano. As cidades de Novobakhmutivka e Ocheretine, nos subúrbios de Donetsk, também foram tomadas ou estão prestes a cair. Num comunicado recente, Sergei Shoigu enumerou 3 locais onde os russos estão avançando ou que já tomaram: Bodanivka, a nordeste de Chasiv Yar, Pervomaysk, a sudoeste de Avdiivka, e Novomykhailivka, a sudoeste de Donetsk. No entanto, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, ainda não há evidências visuais destas capitulações. Porém, não há dúvida de que os ucranianos esperam com grande impaciência por armas e munições. A vantagem russa ainda não resultou no total colapso da linha de frente. Os ucranianos estão a mantê-la, mas a longo prazo seria impossível. Além disso, Kiev aprovou recentemente uma lei de mobilização que reduz a idade de recrutamento de 27 para 25 anos e espera-se um maior número de soldados disponíveis para as Forças Armadas. 2 semanas depois, Kiev aprovou outra lei, exigindo que todos os homens com idades entre 18 e 60 anos se registrassem no Exército e portassem sempre consigo documentos de registro. O objetivo é agilizar os processos de recrutamento e torná-los mais transparentes, afirma o governo. Os homens em idade ativa que vivem no estrangeiro não poderão renovar os seus passaportes nos consulados ucranianos sem documentos de registro atualizados. O projeto tornará mais difícil a vida de quem evita o serviço militar. Assim, espera-se que os 50 bilhões de dólares da Europa em fevereiro, os 60 bilhões de dólares dos americanos em abril e as referidas leis de mobilização deem aos militares ucranianos um alívio necessário, ou mesmo a esperança de recuperar a iniciativa. Mas não se deve esperar que estas boas notícias mudem imediatamente a situação no fronte. O primeiro passo será estabilizá-lo. Citação: o pacote de ajuda dos Estados Unidos ajudará a Ucrânia a estabilizar a frente. As preocupações sobre um colapso ucraniano ou um avanço russo serão atenuadas. Fim da citação de Mark Kashan, analista do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Somente daqui a alguns meses, depois do aumento do número de soldados, treinados e introduzidos novos equipamentos, será possível pensar em novas ações ofensivas. Além disso, os ucranianos esperam um apoio há muito aguardado para as defesas antiaéreas, que não conseguem resistir aos ataques russos de saturação contra as infraestruturas energéticas, das quais a maior central elétrica de Kiev foi alvo recentemente. Deve-se notar também que novos ataques ucranianos às refinarias russas não impediram a votação americana sobre o novo pacote de ajuda. Há algum tempo, Washington expressou a sua desaprovação pelos ataques ucranianos a alvos de refino de petróleo no interior da Rússia.
Enquanto o Senado dos Estados Unidos votava o projeto de lei, mais drones ucranianos choveram sobre as instalações russas de depósito de combustível em Razdorovo, na região de Smolensk. Como relata a Bloomberg, esperava-se que os 14 ataques ucranianos reduzissem em 1/3 as exportações de derivados de petróleo russos. Já a produção deveria cair para o seu nível mais baixo em 11 meses. Mas, voltando ao projeto de lei dos Estados Unidos, deve-se notar que, além de um enorme impulso para a Ucrânia, contém outros aspectos muito importantes. O projeto de lei contém recomendações para a chamada Lei Ripple, que autoriza o presidente Biden a confiscar ativos russos congelados em bancos dos Estados Unidos. É verdade que a maior parte dos 300 bilhões de dólares em ativos congelados da Rússia estão na Europa. Apenas 6 bilhões de dólares estão nos Estados Unidos. Mas, embora estes 6 bilhões de dólares não mudem o destino da Ucrânia, apesar de ajudar numa possível reconstrução, o que é mais significativo é o precedente que os americanos poderão abrir com este confisco. Em outras palavras, os americanos, sob a administração Biden, podem estar tomando uma medida que irá desencadear um efeito dominó e um eventual confisco total dos fundos russos. O que está em jogo, é claro, é a reputação, em primeiro lugar, das instituições e dos países que farão o confisco. Eles temem repercussões sob a forma de saídas de capital, digamos, de países não ocidentais. Em segundo lugar, a reputação do próprio dólar, cuja posição como moeda de reserva é ameaçada por tal movimento. Se os americanos, ao confiscarem o dinheiro russo, decidirem que isso não importa muito para a hegemonia do dólar, poderão iniciar a formação de uma bola de neve, que no final fará da Ucrânia o beneficiário final destes fundos. Serão pagos sob a forma de reparações, porque não há ilusão de que Kiev receberá alguma coisa de Moscou, num caso de derrota completa da Rússia, mas isso não parece ser factível hoje. Além disso, o pacote insta a Casa Branca a transferir os mísseis ATACMS o mais rapidamente possível, embora, como ficamos sabendo, os ATACMS já estejam na Ucrânia. A parte restante do pacote de 95 bilhões de dólares, ou seja, 34 bilhões, é destinada a Israel, Gaza e Taiwan. Desse montante, mais de 5 bilhões serão usados para complementar os sistemas de defesa antimísseis de Israel, incluindo o Iron Dome. Quase 8 bilhões para outros sistemas e armas fornecidos pelos Estados Unidos a Israel no âmbito do Programa de Financiamento Militar Estrangeiro. Mais de 9 bilhões de dólares para ajuda humanitária em Gaza, enquanto 8 bilhões para Taiwan são designados para combater a China. Desse total, mais de 3 bilhões serão destinados à melhoria da infraestrutura submarina. Lembremos, um nicho em que a Marinha dos Estados Unidos tem uma vantagem significativa sobre a Marinha chinesa. Outros 2 bilhões devem ser gastos no reabastecimento de armas em Taiwan. Por fim, o projeto de lei inclui o banimento do TikTok, forçando a empresa chinesa ByteDance a vender o TikTok nos Estados Unidos. A empresa tem 9 meses para vender o aplicativo, ou será banida. Desbloqueio da ajuda à Ucrânia, o apoio contínuo a Israel e o ataque a elementos de projeção do poder chinês, seja o cinético em Taiwan ou o soft power do TikTok. Após um recente aumento das narrativas isolacionistas, os americanos estão dando uma banana a elas, com a nova lei. Este não é um ato revolucionário, mas sim um movimento calculado para manter a ordem da primazia americana no mundo, de acordo com os interesses nacionais americanos. Isto também é evidenciado pelo espectro muito amplo que o novo pacote cobre, desde a Ucrânia aos ativos russos, a guerra israelo-palestino, Taiwan e até o TikTok da China. Neste contexto, é também interessante notar a atitude de Donald Trump, que demonstra uma aprovação contida da postura da Câmara dos Representantes. Este fato reforça a opinião daqueles que acreditam que a eleição de Trump não irá mover os Estados Unidos para o isolacionismo ou a abandonar a Ucrânia e acabar com a OTAN, mas sim que o jogo de Trump é calculado principalmente para uso doméstico e vencer eleições, e que a política externa não precisa ser completamente recalibrada. Independentemente das opiniões, o novo pacote de ajuda é sem dúvida a melhor notícia para os ucranianos este ano. Não vai vencer a guerra, mas vai ajudar a não perdê-la.
Isto juntamente com o novo padrão de assertividade na política de defesa europeia e a maior mobilização dentro da própria Ucrânia, após meses de pessimismo, torna possível olhar com maior otimismo para as perspectivas de repelir o avanço russo. Ao mesmo tempo, é um obstáculo para o sistema cada vez mais confiante do Kremlin, que anunciava progressos importantes após meses de mal-estar. Entretanto, as transferências multibilionárias dos Estados Unidos e da Europa prenunciam muitos meses de resistência intensa e de alta qualidade por parte da Ucrânia, ou mesmo uma ofensiva no futuro. E isso, por sua vez, significa muitos outros meses de problemas para o Kremlin e para a Rússia em geral. Portanto, não é surpreendente que todos os principais cães de caça de Vladimir Putin tenham começado a latir novamente, ruidosamente.